A Europa, a partir do século XV, foi palco de diversas mudanças em muitas áreas. A população começou a migrar do campo para as cidades. Diversos artistas e intelectuais surgiram e novas invenções transformaram a maneira do homem trabalhar. Hoje, nós vamos conversar sobre como estudar matérias de humanas contribuiu para a transformação e a maior divisão da história da Igreja. Eu sou Victor Alexandre e fique comigo que começa agora um História em Fontes. Existe muito conteúdo na internet sobre a Reforma Protestante. Diversos sites protestantes e católicos produzem muito material de qualidade por aí. Hoje eu não quero fazer mais do mesmo, então eu pretendo te mostrar quais foram os acontecimentos que permitiram acontecer o que chamamos hoje de Reforma Protestante e te apresentar alguns personagens que não são tão conhecidos como Martinho Lutero. Para falar sobre a Reforma Protestante de 1517, eu preciso voltar alguns anos para a gente entender esse processo importantíssimo para a história. Se você olhar a reforma isolada do seu contexto, você pode achar que ela aconteceu assim do nada e que a partir dela tudo se transformou. Mas quando a gente estuda história, a gente vê que as coisas não funcionam bem assim. Existem processos e pequenas mudanças que ocorrem na sociedade que acabam culminando nesses eventos marcantes. Para entender a Reforma Protestante, nós vamos voltar para aquilo que chamamos de Renascimento. Talvez você conheça o Renascimento quando ouve falar do Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa e fez aquele esboço do homem vitruviano, ou do Michelangelo, que fez aquela escultura de Davi, ou até mesmo de Rafael, que também é um artista muito famoso do período. Porém, o Renascimento não foi apenas um movimento artístico, mas ele abrangeu diversas áreas da sociedade. Os renascentistas buscavam um retorno àquilo que chamamos de Antiguidade Clássica, que é basicamente o período grego e o Império Romano. Era uma tentativa de reavivar a cultura desse período. Tem um historiador que chama Irving Panofsky, que ele resume assim, abre aspas, esse período era, aparentemente sem problemas, definido como a grande revivência das artes e das letras, sob a influência dos modelos clássicos, que começou na Itália no século XIV e continuou durante os séculos XV e XVI. Fecha aspas. Tendo como ponto de partida o Renascimento italiano, havia uma clara tentativa de reavivar a antiguidade através do conhecimento das belas letras, que são a literatura, a filosofia e a classificação do latim como uma língua erudita. Ao estudar esses clássicos, viu-se que era importante ter acesso aos escritos originais e não só às cópias desses livros. Para isso, uma corrente de pensamento que se tornou muito importante foram os humanistas. Os humanistas eram um grupo que, através da busca desses livros, defendiam que o estudo das humanidades, que é a gramática, a retórica, a poesia, a ética e a história, era possível o ser humano se diferenciar dos restantes dos animais. Para os humanistas, o ser humano se desenvolve através dos estudos das disciplinas que eu citei antes. Ao buscar esses textos originais, os humanistas passam a fazer uma crítica textual para entender o papel da palavra e da língua, o que pode ser entendido hoje como filologia. Essa palavra é talvez nova, mas ela significa assim, que é o estudo rigoroso dos documentos escritos antigos e de sua transmissão para estabelecer, interpretar e editar esses textos. Mas por que eu estou citando tudo isso para falar sobre a Reforma Protestante? Eu preciso fazer esse panorama, principalmente como surgiram os humanistas, porque a Igreja Católica e seus membros não estavam de fora desse processo. Papas patrocinavam artistas e membros da Igreja para também buscarem os manuscritos originais da Bíblia. Através desses membros da Igreja foi fundado o humanismo cristão, muito bem representado na figura de Erasmo de Roterdã, que foi um desses intelectuais. Um dos objetivos de Erasmo
era livrar o cristianismo das superstições que cada vez aumentavam em torno da fé cristã. O historiador Carter Lindbergh vai nos dizer assim, abre aspas, no meio das fontes e normas humanistas, incluíam a Escritura, que é a Bíblia, e os pais da Igreja, cujos escritos tornaram-se acessíveis por meio da recuperação e melhoria da erudição grega, hebraica e latina, fecha aspas. Por isso, os historiadores podem afirmar que, se houve uma reforma protestante, pode dizer que a gênese desse movimento, o início, estava no humanismo cristão, pois foram os primeiros a estudar a Bíblia em seu idioma original e redescobrir ensinamentos que ao longo do tempo foram sendo modificados. If we in our own strength can fight, our striving would be losing. No primeiro bloco, eu precisei te mostrar como estava a Europa nos anos antes da Reforma em relação à parte cultural. A partir daqui, vamos focar em estudar o cenário da Igreja Católica. Gente, é muito errado dizer que Martinho Lutero foi o primeiro a questionar os dogmas e a estrutura da Igreja. Houveram muitos antes dele. A história da Igreja institucional é marcada por vários pedidos de reforma. Ao longo de sua trajetória, a Igreja Católica se tornou um importante agente político e econômico. Quem fala muito sobre isso é o escritor Leo Huberman. Ele diz assim, abre aspas, nos primórdios do feudalismo, a Igreja foi um elemento dinâmico e progressista. Preservou muito da cultura do Império Romano. Incentivou o ensino e fundou escolas. Ajudou os pobres, cuidou das crianças desamparadas em seus orfanatos e construiu hospitais para os doentes. Mas existe um outro aspecto da questão. Enquanto os nobres dividiam suas propriedades a fim de atrair simpatizantes, a Igreja adquiria mais e mais terras. Uma das razões por que se proibia o casamento entre os padres era simplesmente porque os chefes da Igreja não desejavam perder quaisquer terras da Igreja mediante a herança dos filhos de seus funcionários. Fecha aspas. Huberman é um grande crítico da ação da Igreja na história. Fica evidente em seu comentário a respeito do casamento dos padres. Porém, é necessário reconhecer que ao longo dos anos, muitos membros da própria Igreja Católica apontavam suas contradições e equívocos. Lembram que eu citei antes o Erasmo de Roterdã? Ele escreveu uma crítica satirizando o Papa Júlio II, que era um líder da Igreja que mais parecia um general do exército, porque o próprio Papa mantinha esforços políticos e militares para controlar os estados papais e expulsar todos os estrangeiros da Itália. Essa guerra promovida pelo Papa foi marcante ao ponto de fazer os leigos, ou seja, os fiéis, questionarem o que o pontífice tinha a ver com Jesus Cristo. A crítica de Erasmo dizia o seguinte, abre aspas, eu contemplo o homem que quer ser considerado próximo ou igual a Cristo, submerso nas coisas mais sujas, dinheiro, poder, exército, guerras e alianças, sem mencionar os vícios. Embora estejas tão distante de Cristo, ainda abusas de seu nome para benefício pessoal e arrogante. Fecha aspas. Não só Erasmo era bem enfático, mas existiam muitos membros da Igreja Católica que condenavam e apontavam para os erros do Papa, seja por diversos escândalos sexuais e morais dos bispos que estavam espalhados pela Igreja, ou seja relacionado ao dinheiro. É muito falado sobre como foi o processo de construção da Basílica de São Pedro, tendo como sustento financeiro o valor arrecadado das indulgências coletadas por toda a Europa. Inclusive, um dos pontos de mudança na vida de Lutero foi a sua visita à construção da Basílica de São Pedro, onde ele pôde confrontar toda aquela riqueza, aquela luxuosidade em que o templo estava sendo construído, em comparado à vida que ele vivia na sua comunidade de pobreza e sem muitos recursos. Foi aí que começou o seu combate contra as indulgências. Uma coisa interessante desse período, que está falando sobre o contexto da Igreja Católica,
é que a reforma não foi um acontecimento pontual que ocorreu apenas em um lugar. Muito pelo contrário. Diversos modelos foram propostos e o mais correto é a gente chamar de reformas no plural. Mas apesar das diferenças doutrinárias, os movimentos reformistas queriam a mesma coisa. Eu não posso seguir esse episódio sem antes citar dois pré-reformadores muito importantes. O primeiro foi John Wycliffe, que atuou fortemente na Inglaterra. Tem até uma tradução da Bíblia com seu nome. E o outro foi o Jan Hus, nascido na região da Boêmia. É um dos homens mais lembrados nesse período e você vai entender o porquê mais pra frente. Erasmo de Roterdã, John Wycliffe e Jan Hus são apenas 3 exemplos de membros da própria igreja em países diferentes que buscaram reformá-la. E alguns desses homens e mulheres pagaram com a própria vida. Eu quero te trazer agora para a Alemanha. A gente fez um grande passeio pelo cenário social e cultural da Europa, falamos brevemente sobre como a Igreja Católica se posicionou como um agente político e econômico. Existiam várias pessoas dentro da Igreja Católica que criticavam e pediam por mudanças por todos os escândalos morais, sexuais e financeiros. Martinho Lutero nasceu em 1483. E a região da Alemanha que ele morava tinha uma estrutura política um pouco diferente das outras monarquias em relação à igreja. Nos outros territórios, existia um tratado entre os reis e os papas, onde os reis podiam escolher quem seriam seus bispos. Mas na Alemanha não era assim. Era o papa quem tomava a decisão de escolher quem seriam os bispos locais. Esse fato é importante porque gerou na população um sentimento anticlerical, ou seja, anti-igreja. Era como se a comunidade local, através do seu príncipe ou do seu rei, não pudesse escolher quem seria o seu líder religioso. Era o Papa, lá de longe, que determinava quem seria. Lutero, ele pôde estudar os originais da Bíblia e não demorou muito para identificar as diferenças entre o que ele lia e o que a igreja praticava na época. Martinho Lutero sempre foi dedicado aos estudos, e isso se fez claro nas suas teses, livros e aulas, como disse o historiador Carter Lindeberg. Abre aspas. O estudo intenso de Lutero da língua e da gramática bíblica, auxiliado por ferramentas linguísticas disponibilizadas pelos humanistas do Renascimento, mudou radicalmente o seu entendimento sobre a salvação. Fecha aspas. Parte do objeto de estudo que Lutero mais perseguia era a questão da salvação. A doutrina católica dizia que a salvação era condicionada a um comportamento correto, e assim as pessoas mereciam a salvação. É por isso que é muito comum você ver na Idade Média, e infelizmente até hoje, uma ênfase muito grande nos comportamentos e na moralidade, como se apenas isso garantisse o seu lugar no céu. Lutero passou a defender que a salvação eterna era um dom que Deus dava de graça, mediante a fé e somente pela fé e nada mais. E que a Bíblia deveria ser a fonte de autoridade e não o Papa. Aos poucos, a Bíblia se tornaria a centralidade de toda a teologia cristã, o que anos depois foi chamado de sola scriptura. Lutero, alguém como, além de um membro da igreja, mas também como um acadêmico, produz um relatório, um total de 95 pontos em que a igreja precisaria mudar ou reconhecer que estava errada. Então, em 1517, o alemão prega nas portas da capela de Wittenberg esse documento que ficou conhecido como as 95 teses. Porém, o objetivo de Lutero não era pregar esse documento na igreja e causar uma revolução ou um alvoroço na cidade. Não. Na verdade, essa era a maneira de começar um debate acadêmico. E é importante deixar claro que Lutero não queria dividir a igreja nem abandonar a igreja católica. Suas intenções eram de reformá-la de fato. Lutero queria que a igreja voltasse aos seus primórdios. Lutero queria que a igreja voltasse a ser
como a igreja de Atos 2, ou a igreja primitiva, como é mais conhecido. É a partir daí, da publicação dessas teses, que as ideias de Lutero vão ser mais difundidas dentro e fora da igreja, e os seus pensamentos vão se tornando mais populares. Ao longo do episódio, eu citei que diversas pessoas tentaram reformar a igreja e não conseguiram. Um dos motivos pelos quais Lutero teve êxito foi por conta da invenção da imprensa. Com a criação dessa máquina, panfletos e livros poderiam ser feitos, copiados e distribuídos com mais facilidade para muito mais pessoas. Lutero, então, pôde ter suas ideias acessadas por um grupo de pessoas que anos antes não seria nem imaginável. Essa popularização também trouxe dificuldades para Lutero. Como eu disse para vocês, os papas eram poderosos, e as ideias de Lutero, de certa forma, questionavam a autoridade papal na questão política. E isso foi muito bem aceito pelos reis locais, que viam no enfraquecimento do Papa uma oportunidade de aumentarem seus poderes políticos. Não é exagero dizer que as teses de Lutero causaram um reboliço na Igreja Católica, na política europeia e na sociedade. O Papa da época era o Leão X e convocou em 1521, na cidade de Worms, uma assembleia, pois o próprio Papa escreveu um documento apontando, segundo ele, as falhas das 95 teses. Nesse instante surgiu uma preocupação pela vida do próprio Lutero, porque foi em um ambiente muito parecido com esse em que o pré-reformador John Huss foi morto. Em uma assembleia para discutir as propostas para reformar a igreja, John Huss foi condenado à morte por fornalha. E é nesse momento que eu te pergunto, o que garantiu que Lutero não tivesse o mesmo caminho que John Huss, a morte? Martim Lutero foi o homem certo na hora certa. Além de ser muito beneficiado pela imprensa para propagar suas ideias, Lutero recebeu grande apoio político para preservarem sua vida. Foi o príncipe Frederico III da Saxônia que protegeu Lutero do imperador e do papa e permitiu que Lutero fosse a essa assembleia defender suas teses. Aqui, como curiosidade, Frederico III refugiou Lutero no castelo de Wittenberg. Meu alemão tá ótimo, hein? Lugar onde Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e compôs o famoso hino chamado Castelo Forte. Bom, retomando. Nesse encontro, que é conhecido como Dieta de Worms, Lutero é convidado a dizer que suas teses estão erradas e voltar à obediência ao Papa. É nessa reunião que Lutero cita uma das frases mais famosas de toda a Reforma Protestante. Ele diz assim, abre aspas, a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, sou obrigado pelas Escrituras que citei e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não irei negar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Fecha aspas. Olha, sem dúvida, eu poderia ficar pelo menos mais 1 hora conversando com vocês sobre esse assunto. Eu sempre me interessei sobre esse tema e foi na faculdade que eu aprendi como esse assunto é bem amplo e pode ter diversas abordagens e fontes que ainda não foram trabalhadas. Tudo o que eu falei até aqui foi um pequeno recorte. Nós nem falamos de João Calvino, por exemplo, não falamos de Zwinglio ou de Philippe Melanchthon, que foram personagens importantes para a continuação da Reforma Protestante e para o surgimento das igrejas protestantes. A Reforma na Alemanha teve um caráter de transformação social. E quem pode falar isso para vocês é o meu amigo César, que pôde visitar a Alemanha no ano que comemoraram 500 anos da Reforma Protestante. Vitão, primeiro, obrigado, cara, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco dessa experiência que marcou muito a minha vida, né? Eu estive na Alemanha no ano de 2017, especialmente na data que comemorava os 500 anos, que é dia 31 de outubro de 2017, né? Comemorando os 500 anos do protestantismo. A experiência foi incrível, cara. Tem muita coisa para compartilhar, mas
de forma bem resumida, para os alemães, cara, a comemoração do protestantismo é como se fosse um carnaval, sabe? De festa mesmo. São dias de festa, então eles montam barracas com comidas típicas, você vê as pessoas vestidas com roupas, a característica da época da Reforma Protestante. Então, cara, é muito legal. Então tem apresentações teatrais na rua, a casa de Martinho Lutero aberta ao público, casa de outros reformadores também. Tem guia turístico levando as pessoas nos pontos principais. No dia dos 500 anos de protestantismo, para você ter uma ideia, a ministra da Alemanha, Angela Merkel, ela fez um pronunciamento, então teve algumas missas dentro da catedral. Então, para os alemães, cara, a reforma protestante, ela não foi simplesmente um movimento religioso, muito mais que isso. Além do movimento religioso, foi um movimento político que aconteceu na sociedade, se expandiu pela Europa e por todo o mundo, entendeu? E é isso, cara. Foi uma experiência muito legal, tem muita coisa para compartilhar, mas de forma bem resumida, é assim que os alemães comemoram e assim que foi os 500 anos de protestantismo. Eu espero que você tenha gostado desse programa. E como eu sempre digo, isso aqui é apenas uma introdução. E para te ajudar a aprender mais sobre isso, eu quero te indicar um conteúdo aqui. Bom, primeiro são 2 livros. Um que eu citei bastante nesse episódio, que chama História da Reforma, do Carter Lindbergh. Esse é um livro de história, tá bom? Ele vai contar de uma forma bem abrangente a história desse período. O segundo livro chama Os Pilares da Fé, do autor Franklin Ferreira. Esse aqui não é um livro de história, mas um livro de teologia. Se você quiser aprender sobre a teologia da Reforma, quais foram os pontos importantes que levaram os reformadores a questionarem a igreja, esse livro é muito importante para você. Tem um filme que eu queria indicar para você também. É um filme um pouco antigo, tá? De 1977. Ele está aqui no YouTube e o nome do filme é John Huss, O Mártir. Ele vai contar um pouco a história desse pré-reformador que também tentou reformar a igreja, mas acabou sendo morto. Tem alguns podcasts que eu quero te indicar, que a maioria deles está no site bibotalk.com. Eles, ao longo dos anos, fizeram uma série muito boa sobre a Reforma Protestante. Eu vou deixar aqui linkado todos eles para você poder pesquisar. Tem desde quem foram os reformadores, qual é a teologia da Reforma, as mulheres na Reforma Protestante. É bem interessante. Tem 2 fontes que eu queria colocar para você olhar também. Uma é sobre a revolta dos camponeses em 1521, 1520, se eu não me engano. É interessante porque é baseada nos argumentos da Reforma Protestante os camponeses usaram para reivindicar mais direitos. E uma segunda fonte é a crítica, uma das críticas do Erasmo de Roterdã, que eu citei lá no começo do episódio. Saiba que você pode contribuir com o podcast através do PicPay ou compartilhando com seus amigos nas redes sociais. Siga o @História em Fontes no Instagram. E esse programa é dedicado à minha prima Fabiane Bon, que faleceu na última quinta-feira. Obrigado por me ouvirem até aqui. Até o próximo programa. Fiquem em paz. Fui! Our helper here amid the flight of mortal ills prevailing, for still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel and on earth is not his equal.
that our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. You ask who that may be. Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name, from age to age the same. And He must win the battle. Then though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed for His truth to triumph through.